Queridos camaradas e caros amigos, já por diversas vezes aqui passei por esta sala, noutras ocasiões, e é sempre um enorme prazer aqui voltar. Não contava fazê-lo desta vez, sabem as circunstâncias em que aqui estou. Estive cá noutras diversas ocasiões, enquanto deputado no Parlamento Europeu, várias sessões que aqui fomos fazendo, porque é assim também que nós exercemos os nossos mandatos, tanto cá como lá, sempre em proximidade com as populações. Estive cá quando foi há um ano, quando foram as eleições para a Presidência da República, e agora aqui estou. É um enorme prazer aqui voltar e ver-vos. O António Filipe já aqui recordou as heroicas tradições de luta desta terra e deste povo. Lutas que, como ele disse muito bem, não estão apenas lá no passado, estão no presente, e estando no presente também se projetam para o futuro. E eu acho que podemos dizer que é um bocadinho também desta fibra da gente do Coço, é também disto que nós somos feitos da CDU. A fibra dos que portarem todos os dias, como aqui diz atrás, isto não é mera palavra de ordem. É palavra de ordem, mas é mais do que isso. Estamos todos os dias ao lado de quem trabalha ou ao lado de quem trabalhou uma vida inteira. E é também por isso que sabemos ser, porque conhecemos a realidade, as dificuldades que passam aqueles que trabalham ou que trabalharam uma vida inteira, que sabemos ser a outra coisa que aqui diz atrás, força decisiva, quando podemos ser. E eu acho que é justo reconhecer, mesmo aqueles que nem sempre tiveram connosco, acho que olhando para o que foram estes últimos anos da vida nacional, são forçados a reconhecer, se olharem com justiça para aquilo que cada partido fez, que a CDU foi sim uma força decisiva. Foi uma força decisiva desde logo quando se tratou em 2015 de fechar a porta à direita. É bom não esquecer que alguns já lhe tinham aberto a porta. E foi preciso que houvesse alguém a dizer: atenção, eles não ganharam, eles perderam. Hoje parece óbvio para muita gente, mas na altura nem todos o viram. Aliás, podemos até dizer que naquela altura vimos aquilo que mais ninguém viu. E como é importante a gente ter uma força que em determinadas alturas vê aquilo que mais ninguém vê. É isso que faz da CDU uma força de confiança também. Quando vendo aquilo que mais ninguém vê, aproveita toda e qualquer oportunidade para forçar avanços, para forçar um caminho que vá ao encontro daquilo que são as necessidades dos trabalhadores, das populações, as necessidades dos mais velhos, dos reformados, dos pensionistas, dos mais idosos. Foi isso que aconteceu também ao longo destes últimos 6 anos. Não desperdiçámos nenhuma oportunidade. E alguma coisa, muitas vezes insuficiente, modesta, limitada, aquém do que era possível e do que era necessário, mas podemos dizer que se alguma coisa se avançou nestes anos, e se alguma coisa se avançou também com impacto na vida dos reformados e dos pensionistas, foi através da intervenção decisiva da CDU. Estamos hoje aqui perante uma Assembleia constituída fundamentalmente por reformados e pensionistas. Gente que trabalhou uma vida inteira, trabalhou no duro muitas vezes, mas que ao fim dessa vida de trabalho nem por isso se livra hoje de ter de viver com baixas pensões, baixas reformas, que não fazem justiça ao que foi essa vida de trabalho. Isso tem a ver com aquilo que já aqui se falou também, com a realidade dos baixos salários. Não nos esqueçamos nunca que os baixos salários de hoje são as baixas pensões da amanhã, ou que as baixas pensões de hoje foram os baixos salários do passado, e é por isso que é tão importante a questão dos salários e do aumento dos salários. É por isso que a CDU tem colocado tanta força nisso, mas, verdade seja dita, mesmo aqueles pensionistas, mesmo aqueles reformados que mais descontos fizeram, ao longo dos últimos anos, viram o seu poder de compra degradar-se, porque as suas pensões, o poder de compra das pensões, ou não tiveram as atualizações que eram devidas, ou não tiveram os aumentos que eram justos para recuperar a perda de poder de compra enquanto estiveram congeladas. A verdade é que se vêm a braços com uma pensão que lhes permite hoje fazer face aos custos de uma forma mais difícil do que podiam fazer há alguns anos, sobretudo no caso daqueles que mais descontaram
ao longo da sua carreira contributiva. Eu dizia que foi possível, apesar de tudo, nestes últimos anos, foi graças à intervenção da CDU que se conseguiu os aumentos extraordinários das pensões. Nós tivemos durante anos, entre 2011 e 2015, as pensões congeladas, por obra de um governo do PSD e do CDS. Chegados a 2015, e depois de termos tido aquela intervenção decisiva para afastar estes partidos do governo, o Partido Socialista o que tinha em perspectiva era descongelar as pensões. Era isso que tinha no seu programa, era isso que resultava, aplicar a lei que ele próprio tinha aprovado quando foi governo, levava a atualizações salariais. Era, aliás, o que tinha acordado também com o Bloco de Esquerda, descongelar pensões. Ora, descongelar pensões significava aplicar a lei cuja aplicação teve suspensa e significava atualizações, é assim, mais do que aumentos, é assim que se deve dizer, atualizações que em muitos casos seriam de alguns poucos euros, alguns cêntimos. Foi a CDU que colocou em cima da mesa a necessidade, mais do que descongelar as pensões, de proceder a atualizações extraordinárias das pensões que garantissem a recuperação do poder de compra perdido. O Partido Socialista, como sabemos, resistiu no primeiro ano. Mas nós não desistimos. E como tantas vezes acontece, quem não desiste de lutar, às vezes vê os seus esforços recompensados. Quem desiste, nunca vê. E assim aconteceu. Em 2017, conseguimos o primeiro aumento extraordinário das pensões. É preciso dizer, foi preciso, em alguns casos, regatear cada cêntimo, regatear quando é que estes aumentos extraordinários entravam em vigor. O Partido Socialista convenceu-se de que o ano para os reformados só começava em agosto. Nós tivemos que explicar que é em janeiro e vai até dezembro. E, portanto, os aumentos devem ser também feitos em janeiro e não apenas a meio do ano. A verdade é que fomos força decisiva para conseguir esses aumentos que, acumulados, podemos dizer, são ainda pouco. É necessário mais, e é verdade. E, sobretudo, para quem tem pensões muito baixas. Mas, sobretudo, para quem tem essas pensões muito baixas, sabe hoje que esses 30 ou 50 euros fizeram alguma diferença. Não teriam sido uma realidade se não tivesse sido a intervenção da CDU. Aqui chegados, podemos dizer, enfim, ouve-se aí ouvem-se aí muitas promessas pelo ar. Esta é uma altura propícia para que isso aconteça. Mas é bom nós lembrarmos que não tivesse sido, ao longo destes últimos anos, tivesse sido por vontade ou do PSD, por eles tinham mantido as pensões congeladas, aliás, até tinham planos, se tivessem ficado no governo, para ir além disso. Mas mesmo por vontade do PS, a verdade é que mesmo o pouco que se fez não teria sido possível. Do nosso ponto de vista, os aumentos das pensões, prosseguir este caminho de aumentos extraordinários, e não apenas para as mais baixas, mas para todos aqueles que perderam poder de compra ao longo destes últimos anos, recuperar esse poder de compra é uma questão essencial. Não apenas por razões de justiça para quem trabalhou uma vida inteira, mas também porque sabemos que o aumento do poder de compra dos reformados, dos pensionistas, como dos trabalhadores, através dos salários, é uma questão essencial para dinamizar a própria economia, para criar mais atividade para as micro e pequenas empresas que vivem sobretudo do mercado interno e não das exportações, vivem sobretudo dos gastos daqueles que, no governo da sua vida, trabalhadores, reformados, pensionistas, acabam por ter de fazer as suas despesas, e aumentar o poder de compra desta gente, destes trabalhadores, destes que trabalharam uma vida inteira, é essencial para o próprio desenvolvimento do país. Também foi isso que esta força decisiva mostrou nestes últimos anos. Quando alguns diziam que aumentar salários e pensões era o diabo que aí vinha, nós acabámos de vez com esse mito, porque aquilo que se viu foi precisamente o contrário, que foi quando os salários aumentaram alguma coisa e quando as pensões aumentaram alguma coisa, que o crescimento do país, o crescimento da economia, também arrebitou qualquer coisa. Ainda não aquilo que é necessário
e que é possível ir ainda muito além disso, é necessário ir além disso, mas digamos que nós conseguimos mostrar qual é o caminho. E, portanto, para a CDU é fundamental garantir também em 2022 essa continuação do caminho de aumentos extraordinários de pensões. Nós temos tido a ocasião de fazer este esclarecimento, mas eu não era possível estar aqui convosco hoje e não voltar a fazer este esclarecimento, que é porque é que não tivemos em janeiro já o aumento extraordinário que tivemos nos anos anteriores. E a resposta é simples. Não tivemos porque o Partido Socialista, podendo fazê-lo, não o quis fazer. Havia condições, não foi por não haver orçamento aprovado que não se aumentaram as pensões, não houve aumentos extraordinários de pensões. Isso era e é possível de fazer, mesmo estando nós em duodécimos. O que aconteceu foi que o Partido Socialista entendeu transformar isto numa espécie de chantagem com os pensionistas e com os reformados. Transformar isto numa arma eleitoral, quando o que implica atrasos que eram evitáveis no pagamento destes aumentos extraordinários das pensões. Para nós, eles têm que ser feitos para todos os pensionistas, não apenas para as pensões mais baixas, como queria o Partido Socialista, não apenas a partir de agosto, como também estava na proposta do Orçamento de Estado do Partido Socialista, mas a partir de janeiro, e devem assegurar a todos os reformados e pensionistas esta continuidade, naqueles que já tiveram aumentos nos últimos anos. Para os outros que ainda não os tiveram, a possibilidade de terem também eles a justa reparação pelo poder de compra que perderam ao longo destes últimos anos. Nós entendemos que esta valorização das pensões é não apenas possível, mas necessária também. E há outras medidas que são possíveis e necessárias. O Rogério falou aqui disso, o António Filipe também, lá fora, em conversa com o Luís, ele dizia-me também, não só queixava-se das dificuldades que é viver com uma baixa pensão, mas com estas dificuldades que ao longo destes últimos anos se acentuaram aqui no Coço e em muitas terras por este país fora, que têm que ver com a dificuldade cada vez maior de acesso a serviços públicos, incluindo a serviços públicos essenciais. Às vezes há alguns políticos que parece que vivem assim numa bolha completamente afastada da realidade e do país que somos. Há aí descobrimos agora, nem faz ideia como é que funciona o voto antecipado, mas nem é fundamentalmente disso que eu estou a falar. Estou a falar do afastamento em relação à realidade de milhões de trabalhadores, de reformados e de pensionistas neste país. Afastamento face ao que são as dificuldades, não só de viver com uma baixa pensão, mas de ter de fazer das tripas coração quando temos algum problema de saúde e, como acontece aqui no Coço, se tem de ir para Coruche, ou mesmo em determinadas circunstâncias já não chega a Coruche e se tem de ir para a capital do distrito, para Santarém. Isto é não fazer ideia das dificuldades por que passam as populações. De outra forma, nós já teríamos certamente visto outro tipo de medidas para acorrer a este tipo de problemas, para investir em serviços públicos fundamentais como são os serviços de saúde, como é o Serviço Nacional de Saúde, que tem problemas que não são de hoje, não apareceram nos 2 últimos anos com a pandemia, mas a verdade é que se agravaram. Eles já existiam antes, mas se agravaram muito com a pandemia. E também aqui é necessário ir mais longe do que aquilo que aconteceu nestes últimos anos. Nós estamos aqui nesta sessão, convosco, fazendo um ponto de situação daquilo que aconteceu ao longo destes últimos anos, mas estamos aqui, e nesta conversa convosco, eu gostaria que que encarassem assim esta conversa. Nós estamos aqui, sobretudo, voltados para o futuro. E a CDU intervém nesta batalha das eleições para a Assembleia da República, sobretudo com os olhos no futuro. Somos força decisiva, mas vamos continuar a ser uma força decisiva. E é com os olhos postos no futuro que a gente olha para aquilo e é muito que é necessário fazer. Eu falei da necessidade
de aumentar pensões, reformas e pensões, mas também no que toca ao Serviço Nacional de Saúde. Conseguiu-se a redução com as taxas moderadoras, conseguiu-se diminuir alguns custos com os medicamentos, mas há uma questão que é absolutamente essencial. Nós temos visto, ao longo destes últimos meses, quase semana sim, semana não, notícias, todo o país, mais um serviço que encerra, mais uma direção de serviços de um hospital que se demite, mais uma direção clínica que se demite. Temos visto aquilo que é uma sangria de recursos de profissionais do Serviço Nacional de Saúde, médicos, enfermeiros e outros profissionais que saem do Serviço Nacional de Saúde, eles que são fundamentais, são essenciais para que nós consigamos não apenas responder às necessidades da pandemia, mas, sobretudo, deixar que todas as outras coisas não se atrasem como estão a atrasar. As doenças crónicas, as consultas, os exames, as cirurgias, é isso que é necessário recuperar. E é com os olhos postos no futuro e nessa necessidade de recuperar os atrasos que ganhámos nestes últimos anos que a CDU coloca como medida fundamental criar atrativos que fixem os profissionais de saúde, que permitam o regresso daqueles que saíram nos últimos anos, dos profissionais de saúde, seja para os cuidados de saúde primários, seja para os cuidados hospitalares. Se continuarmos como até aqui, e como alguns querem, a desviar recursos que são necessários para o Serviço Nacional de Saúde, para os meter, direta ou indiretamente, naqueles que fazem negócio com a nossa doença, nos grupos privados que fazem negócio com a doença, então o caminho do Serviço Nacional de Saúde será sempre de enfraquecimento, de encolhimento, ficará sempre mais longe e não mais perto das populações. E nós o que queremos é um Serviço Nacional de Saúde mais perto das populações, também aqui das populações do Coço, para acabar com esta situação inaceitável que obriga a população a estas deslocações para poderem aceder aos serviços de saúde. Temos dito isto algumas vezes. Hoje, felizmente, que é possível viver até mais tarde. E também, em comparação com aquilo que acontecia no passado, é possível viver até mais tarde e com saúde. Pelo menos aquilo que é o progresso científico, o progresso tecnológico, permite-nos isso. Permite-nos que mais gente viva durante mais tempo e com mais saúde. Ora, para alguns isto é um problema. Isto não pode ser encarado como um problema. Porque numa sociedade avançada e desenvolvida, e uma sociedade desenvolvida não é só a esperança média de vida que aumenta, também a produtividade do trabalho aumenta. Nós conseguimos hoje, em 2022, com o mesmo trabalho, criar muito mais riqueza do que alguma vez se conseguiu criar. Na agricultura, e alguns aqui têm experiência do trabalho nos campos, na agricultura, na indústria, nos serviços, hoje, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico, com o mesmo trabalho, a gente consegue criar muito mais riqueza. Quer dizer que a produtividade do nosso trabalho, do trabalho humano, é muito superior ao que era. Ora, para onde vão esses ganhos de produtividade? Se os pusermos ao serviço de todos, do conjunto da sociedade, nós podemos assegurar que uma fatia maior das nossas vidas, vivendo nós mais tempo, uma fatia maior das nossas vidas pode ser vivida, sobretudo a fatia final, pode ser vivida em condições de tranquilidade, em condições de saúde, com acesso à saúde, podendo garantir também condições de realização a todos aqueles que chegam a uma idade mais avançada, sem os obrigar a trabalhar cada vez mais, cada vez que aumenta a esperança média de vida, lá vai a idade da reforma a caminhar atrás da esperança média de vida. E é por isso que a CDU coloca, como outras forças não colocam, objetivos que são objetivos de civilização, mas que nós colocamos num plano programático. Não é como alguns agora vêm a tirar propostas lá para 2026. Vamos refletir sobre, vamos atingir em 2026. É para agora. É para agora que é possível garantir objetivos como, para além dos aumentos extraordinários das pensões, garantir que ao fim de 40 anos de trabalho a pessoa tem direito à reforma por inteiro,
é um objetivo para agora. Garantir a reposição da idade da reforma nos 65 anos é um objetivo para agora. Garantir a eliminação do fator de sustentabilidade que penalizou todos aqueles que se reformaram durante a Troika ou depois, nos anos seguintes, até 2017, levaram um corte nas suas pensões. Eliminar esses cortes é um objetivo para agora. E é um objetivo que é não apenas necessário, mas possível de ser concretizado. A preocupação com as contas certas não é uma preocupação exclusiva de alguns. Quando avançamos com estas propostas, apontamos o caminho, dizemos a forma como é possível garantir a viabilidade destas propostas. Desde logo, há uma questão essencial, que já aqui foi falada também. Nós sabemos que quanto melhores forem os salários e quanto mais baixo for o desemprego, mais forte será a segurança social. Em melhores condições estará a segurança social para garantir também mais e melhores prestações sociais a quem delas necessita, sobretudo no caso daqueles que chegam a uma idade mais avançada. Em média, nos anos entre 2009 e 2015, as receitas das contribuições sociais cresceram, em média, 1%. Ora, no período entre 2016, já com o efeito das medidas que a CDU forçou, cuja adoção a CDU forçou, essa receita média anual entre 2016 e 2018 foi superior a 6%, o crescimento dessas contribuições. Isto mostra que é garantindo uma mais justa distribuição da riqueza que o país cria e garantindo, por isso, melhores salários, ou seja, aqueles que criam a riqueza terem uma cota-parte maior da riqueza que criam e garantindo, ao mesmo tempo, pondo o país a aproveitar as suas potencialidades, as condições que tem para criar riqueza, nós conseguimos não só combater a nossa dependência, substituir importações por produção nacional e, com isso, criar mais emprego. É criando emprego e elevando os rendimentos que nós vamos criar melhores condições de financiamento também da segurança social. Além de outras coisas que se podem fazer para diversificar, e que a CDU tem vindo a propor, para diversificar o financiamento da segurança social. Há aí uns que dizem que isto nos últimos anos, olham para estes últimos anos, veem a influência que a CDU teve na vida nacional e dizem que chatice. Isto foi uma chatice. Não se fizeram reformas que eram precisas. Os comunistas não deixaram. E estas palavrinhas mágicas para alguns das reformas estruturais, eles nunca dizem o que querem dizer com isto. Ficam sempre por aqui, pelas reformas estruturais. Mas a gente sabe o que é que eles querem dizer. Na segurança social, querem dizer os cortes que queriam fazer permanentes nas pensões em pagamento. Querem dizer o abrir de porta para os chamados regimes mistos, ou seja, para colocar nos privados, na roleta da especulação bolsista, as reformas de milhares de trabalhadores. São as reformas estruturais que eles falam. Ou aquelas que levam a um desequilíbrio ainda maior nas relações entre trabalhadores e patrões. Ou aquelas reformas que levam a um enfraquecimento ainda maior do Serviço Nacional de Saúde, para pôr os privados, o Estado a pagar a privados para fazerem aquilo que devia ser assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde. É destas reformas estruturais que eles fazem. E sim, esta força, que foi, é e será uma força decisiva, será decisiva também para travar este tipo de ataques à segurança social pública, aos serviços públicos, ao Serviço Nacional de Saúde, às reformas e às pensões. Mas que ninguém diga que este é o único caminho possível. Ou sequer que ninguém diga que a única coisa que nos resta é ou ir pelo lado destas reformas, ou seja, andar para trás, para aquilo que a Troika deixou por acabar, ou deixar tudo como está, porque não é isso que a gente quer, porque sabemos que como as coisas estão muito longe de estar bem. O que é preciso é avançar. E nesse avanço também a CDU aponta propostas muito concretas, por exemplo, neste domínio, no que toca à diversificação das fontes de financiamento da segurança social. Mostramos
que, ao contrário do que nos querem convencer por vezes, há outro caminho. Há outro caminho e a solução não é nem andar para trás, nem continuar a arrastar bloqueios, a arrastar problemas sem lhes responder. A CDU aponta esse sentido de resposta aos problemas nacionais. Quando dizemos que é possível e que é necessário aumentar os salários, quando dizemos que é possível e necessário aumentar as pensões, quando dizemos que é possível e necessário olhar para os direitos das crianças e dos pais, num país que está a enfrentar uma quebra demográfica, que é necessário cuidar de criar condições para que aqueles que o desejam possam ter os filhos que desejam, nomeadamente do ponto de vista de criação de condições como as creches gratuitas, outra conquista da CDU, mas também olhando para as necessidades dos mais idosos, garantindo uma coisa imprescindível, como uma rede pública de infraestruturas sociais que garantam os cuidados imprescindíveis a quem chega a esta idade mais avançada. Uma das lições que levamos desta pandemia é também isso, a falta que faz termos uma rede pública de lares pelo país, articuladas com instituições que deem resposta ao nível de cuidados durante o dia, centros de dia, cuidados domiciliários. Tudo isto é não apenas possível e necessário, como se articula com um projeto de desenvolvimento para o país. É criando mais riqueza, aproveitando as potencialidades do país e criando condições para distribuir essa riqueza de uma forma justa, é nesse modelo de desenvolvimento do país, outro, que nós encontramos também condições para garantir os direitos a todos, a quem trabalha e a quem trabalhou uma vida inteira. Nós estamos certos que aqui a população do Coço fará justiça àqueles, como o António recordava na intervenção que fez, andou aqui nestes últimos anos, desde 2019 e antes disso, andou aqui ao seu lado todos os dias. Que travou todas aquelas lutas de que aqui falamos. Como diz aqui, aqueles que estiveram ao teu lado todos os dias, sabemos, aqueles que aqui estão saberão fazer justiça a essa força que esteve ao seu lado todos os dias. Mas é necessário alargar a mais e mais gente a compreensão da natureza e da importância desta força decisiva que somos e que vamos continuar a ser. É necessário levar a mais e mais gente, a mais um amigo, mais um conhecido, mais um camarada, mais um vizinho, alargar em cada um a compreensão para a importância de, como dizia o António, a CDU teve connosco ao longo destes últimos anos. Este é o momento de ninguém ficar em casa no dia 30 e todos estarem com a CDU, todos contribuírem para o reforço da CDU já no dia 30. Tornámos, nestes últimos anos, possível aquilo que alguns diziam ser impossível, com mais força. Estamos certos que vamos criar condições para tornar possível amanhã aquilo que hoje alguns querem impedir, dizendo não ser possível. É possível e nós vamos demonstrá-lo, esta força decisiva ao teu lado, ao vosso lado todos os dias, que somos e que vamos continuar a ser, com mais força, a partir já do próximo dia 30. Obrigado a todos. Viva a CDU!